Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo e o grande amor de Deus envolva você, preencha você em todas as áreas da sua vida. E que hoje o meu Deus abra as janelas dos céus para derramar sobre você bênçãos sem medidas. Obrigado por assistir meus vídeos, obrigado por se inscrever neste canal e obrigado por assistir as mensagens até o final. Compartilha com teus amigos e se você não se inscreveu ainda, se inscreva, mas deixa aquele like também. O like ajuda a promover muito o vídeo dentro do YouTube, tá bem? Esse canal não é um canal monetizado, então você não precisa se preocupar. Pode compartilhar à vontade, pode comentar. Você pode participar ativamente do canal, porque é só para o seu crescimento, para o nosso crescimento espiritual. Deus é contigo. Orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar. Ele sabe orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai.
pra ser meu sustento, consolador, libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara pra ser um adorador. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Senhor, melhor, eis-nos aqui. Abençoa-nos, salva-nos, cura-nos, perdoa-nos, transforma-nos. Meu Deus, estamos cansados de brincar de ser cristãos. Estamos cansados de frequentar igrejas. Estamos cansados de simplesmente viver uma ilusão religiosa. Queremos que o Senhor hoje faça uma revolução em nossa vida. Que, se preciso for, Senhor, coloque a gente na fornalha, coloque a gente na cova dos leões, leve a gente para o deserto, porque nós queremos ser mudados. Jesus Cristo teve que passar pelo deserto. Raabe, não, Agar foi levada ao deserto. Isaías foi levado ao templo para ter uma visão do Senhor. E nós queremos ter uma visão do nosso Deus. Que é porque nós queremos que, assim como o Senhor queimou os pecados de Isaías, queima hoje os nossos pecados, Pai, para que sejamos purificados e transformados à semelhança de Jesus Cristo. Dá-nos a Tua bênção. Agora queremos ouvir a Tua voz através do Espírito Santo, falando conosco no estudo da Tua palavra. Nós te pedimos a Tua bênção também para as nossas necessidades materiais. Visite a gente com as Tuas bênçãos, meu Deus. Assista-nos em nossas necessidades. Contempla-nos com Tuas bênçãos. Nós te pedimos essas bênçãos. Nós te agradecemos no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, já que a gente está falando aí sobre o pecado contra o Espírito Santo, a prática do pecado, Paulo ele vai ilustrar isso. Gálatas capítulo 5. Renivaldo, Paulo é muito radical. Lógico que Paulo é muito radical. Paulo não brinca não, meu querido. É triste, é lamentável ver como a gente hoje brinca de ser cristão e a gente não conhece a Bíblia. Porque se a gente conhecesse a Bíblia, a gente não perdia tempo com coisa séria. A gente não realmente brincava com coisa séria. Capítulo 5, versículo 1, Paulo diz que você foi chamado, você foi libertado do pecado. E ele não quer que você e eu voltemos a viver uma vida de escravo do pecado. Leia comigo o versículo 1. Para a liberdade foi que Jesus Cristo nos libertou. Agora permaneça firme e não se submeta de novo a um jugo de escravidão. Cuidado, meu querido, porque um pecadinho, eu até citei outro dia numa mensagem aqui, que Satanás só quer um preguinho na parede. Cuidado com os preguinhos do diabo. Se ele conseguir botar um preguinho na parede do teu coração, a tua vida vai ser realmente uma vida com muita dificuldade. Ou seja, você não vai crescer espiritualmente. Você vai viver uma vida espiritual vazia por causa de um preguinho. Verso 16. Eu quero a mensagem está no verso 16. Ande no Espírito Santo. Opa!
Lá em Hebreus capítulo 10, Paulo fala que se você rejeita a palavra, se você rejeita a lei, se você rejeita o sacrifício de Jesus Cristo, se você vive na prática do pecado, você ultraja o Espírito Santo. Ultrajar é zombar, mofar, desprezar, apagar. É terrível, meu querido. Isso também está no verso 23, viu? Se você viver no Espírito Santo, você deve andar no Espírito Santo. Verso 16. Olha aqui no capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, Paulo diz para mim e para você, meu querido, Jesus Cristo já libertou você. Isso é salvação. Agora você precisa experimentar a alegria da salvação. Que é a santificação. Jesus Cristo já libertou você, você não é mais escravo do pecado. Leia comigo Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Se você morreu com Jesus Cristo, você agora vai viver uma nova vida, uma nova história. Versículo 4, né? Diz assim, olha, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, ou pela glória do Pai, assim também andemos nós em uma nova vida. Agora leia versículo 11 comigo. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Verso 12, não reine o pecado mais em teu coração. Não volte a viver sob o jugo da escravidão do pecado. Verso 12, não é? Não reine, portanto, o pecado em teu coração, em teu corpo mortal, de maneira que você obedeça às suas paixões, nem ofereça o seu corpo como sacrifício ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas ofereça-se a Deus como instrumento de justiça. Verso 14, porque o pecado não vai ter mais governo, domínio, território em teu coração. Ele não vai ter mais um reino em teu coração. Ele não vai reinar mais em teu coração. Você não está mais debaixo da lei. Você está debaixo da graça. E aqui agora, muita gente diz, Renival, está vendo aí que Deus anulou a lei? Mentira. Pecado é transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Tá bom? 1 João 3, 4. Pecado é transgressão da lei. Tem nada de errado com a lei, meu querido. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isaías 59, versículo 2, que pecado é você virar as costas para Deus. E 1 João capítulo 5 diz que o prazer de Deus eu e você obedecer os seus mandamentos. Então, para com isso. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Deus já libertou você. Ele libertou você da condenação da lei. Agora você é amigo da lei. A lei está gravada no teu coração. Ela está impressa na tua mente. Hebreus, capítulo 10, versos 16 e 17. Deus já imprimiu a lei no teu coração, agora você vive em harmonia com a lei. Você não peca mais, porque agora você não transgride mais a lei. Você não quebra mais a lei, você não pisa mais na lei. E agora, Gálatas 5, verso 16, Paulo diz, e verso 23 ele diz, ande no Espírito Santo. Se você andar no Espírito Santo, você vai estar em harmonia com a lei, com a verdade e com a salvação. Você vai estar vivendo a salvação. Você vai estar desenvolvendo a salvação em Jesus Cristo. Né? Gálatas 5, versículo 16. Assim, agora, e Paulo completa.
Porque vocês, irmãos, né? Digo, porém, a vocês, irmãos, andem no Espírito Santo e jamais você vai satisfazer as paixões da carne, ou os prazeres da carne, ou as concupiscências da carne. Agora você não vai mais viver para pecar. Você não vai ter mais prazer no pecado. Eu minto, mas eu sinto ódio quando eu minto. E quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu digo, Senhor, por que eu fiz isso? Por que eu falei essa mentira? Não tinha necessidade disso. Vocês sabem por que os cristãos, milhões de cristãos morreram na Idade Média? Porque nenhum deles... Leia comigo, Apocalipse capítulo 14. Por que eles morreram? Alguns deles foram queimados em praça pública, em fogueiras, com roupas. Mulheres foram cerradas pelo meio. E eles não tiveram medo da morte. Diz o versículo 6 de Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, desculpe. Apocalipse 14, versículo 4 diz assim: estes não se macularam com mulheres, porque são castos, são virgens, né? E são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São redimidos dentre os homens, primícias para Deus, e na sua boca não se achou nenhuma mentira. O cristão mente de vez em quando. Mente, sim, claro. Nós temos essa natureza pecaminosa dentro de nós ainda, que diz que uma mentirinha não faz mal. Todo mundo mente. É terrível isso, a gente dizer isso, né? A gente concordar com isso até. Todo mundo mente. Ora, porque todo mundo mente, é obrigado você mentir? Na Idade Média, diz que os cristãos preferiram a fogueira, preferiram a morte, preferiram a espada, preferiram a guilhotina a mentir, ou a dizer que a palavra de Deus era uma mentira. Que a questão toda era, a Bíblia era uma grande mentira. Então, como eles não quiseram dizer que a Bíblia era mentira, então eles foram queimados, cerrados e até torturados, guilhotinados, né? Tiveram seu pescoço arrancado por causa da verdade, porque eles não queriam rejeitar a verdade ou negar a verdade da palavra de Deus. Então Paulo diz em Gálatas 5,16, observe: não satisfaça as concupiscências da carne. E para não satisfazer as concupiscências da carne, que é uma transgressão da lei de Deus, você precisa estar no Espírito Santo, andar no Espírito Santo, viver encharcado pelo Espírito Santo. Agora, meu querido, como é que o Espírito Santo vai contradizer o que ele veio fazer aqui? Ele veio guiar você em toda a verdade. O Espírito Santo, o papel dele aqui é guiar você em toda a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Aí, versículo 17, quando eu falei na mensagem anterior que a gente está em guerra, você talvez até nem tenha acreditado. Mas leia o verso 17 comigo. Porque o Espírito Santo guerreia contra a carne, e a carne guerreia contra o Espírito Santo. Porque eles são inimigos. E lutam entre si para que você... A carne luta contra o Espírito Santo para que você não faça a vontade de Deus. Observe aí, para que você, porventura, não faça a vontade de Deus. Ou seja, você não vai fazer agora o que você quer. O que você quer? Você quer agradar a Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Então Satanás vai lutar, vai guerrear com você para destruir a tua fé, para separar você de Deus, para levar você a transgredir a santa lei de Deus. Isso é papel do diabo. E cuidado para que você não esteja ouvindo a voz de Satanás quando alguém diz para você que você pode simplesmente não obedecer a palavra de Deus. Você não precisa guardar a lei. Você precisa sim. Porque o Espírito Santo é que te dá poder para viver uma vida sem pecado. E pecado é transgressão da lei. Tá bom? Verso 18.
Se você é guiado pelo Espírito Santo, você não está sob a condenação da lei. Lógico que o Espírito Santo não é contrário à lei. Leia Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. A Bíblia não se contradiz, meu querido. A Bíblia não se contradiz. Bem, Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Ora, estar em Jesus Cristo e também estar no Espírito Santo, andar no Espírito Santo, é praticamente a mesma coisa, tá bem? Porque Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para substituí-lo, ou seja, para ficar conosco. Ele é um igual a Jesus Cristo e ele veio em nome de Jesus Cristo para nos levar a uma vida de comunhão e adoração. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora já nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo, porque a lei do Espírito Santo te libertou da lei do pecado. Essa questão da lei do pecado aqui, não é que Deus criou uma lei do pecado. Na verdade, a lei do pecado é a história de Satanás, né? Leia Isaías capítulo 14, verso 12 a 14, Ezequiel capítulo 28, versos 20 a 28. Então você vai ver que Satanás, ele inventa o pecado, ele cria o pecado, ele estabelece o pecado no universo. E agora a lei de Satanás é você ser livre para pecar. Então Jesus Cristo vem te libertar da condenação do pecado. Porque o pecado é transgressão da santa lei de Deus. Então agora a lei diz que você deve morrer. Então Jesus Cristo te libertou da escravidão do pecado. Jesus Cristo te libertou da condenação do pecado. Jesus Cristo te deu a vida eterna. Jesus Cristo te reconciliou com Deus. Agora você precisa andar no Espírito Santo para você viver em harmonia com a lei. Quando Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, versos 17, 18, que aquele que está no Espírito Santo, aquele que é guiado pelo Espírito Santo não está debaixo da lei, ele diz não está debaixo da condenação da lei. Agora a lei não condena mais o cristão que está em Jesus Cristo, que anda no Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo, que é adotado como filho de Deus, né? Gálatas 5, verso 19 diz assim: as obras da carne. Aí você volta para Hebreus capítulo 10, verso 26 a 29. Um cristão na carne, ele não satisfaz, ele não agrada o Espírito Santo. Ele vai acabar pecando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque a sua vida está toda errada. A sua vida está contrária à vontade de Deus. E observe que o cristão que não vive no Espírito Santo, que não anda no Espírito Santo, que não é guiado pelo Espírito Santo. Por que ele peca contra o Espírito Santo? Olha aí, verso 19 e 20. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas: idolatria, prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Meu querido, eu não posso mentir para você. O texto de Gálatas é muito claro. Jesus Cristo libertou você para você viver uma vida de santificação. Eu quero convidar você para a gente ler um texto. Eu quero concluir a mensagem justamente nesse texto aqui de Tessalonicenses, capítulo 4. Tá bom? 2 Tessalonicenses não tem 4 capítulos, tá bom? A 2 Tessalonicenses só tem 3. Então eu quero 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tá bom?
versículo 7 e versículo 8. Depois a gente vai fazer uma reflexão nesse texto separadamente, porque eu quero conversar com você sobre os versículos 2 e 3 e 8. Mas hoje a gente vai ler o 7 e 8 como referência, tá bem? Leia o versículo 7 e 8 comigo. Diz assim, olha, versículo 7. Porquanto Deus não me chamou para viver nas obras da carne. De Gálatas 5, 18 a 21. Deus não me chamou para viver essa vida de impureza. Versículo 7. Diz assim, Ele me chamou para viver em santificação. Olha a questão de Gálatas 5,16 aqui. Deus chamou, Gálatas 5, versículo 1 também. Deus libertou você. Libertou você para quê? Para você continuar vivendo a mesma vidinha de sempre? Mesmo comportamento, mesma linguagem, mesmas atitudes, mesmas roupas, mesmas indumentárias, mesma estética, mesmo estilo de vida? Não, Deus libertou você para mudar você. Ou Deus muda a gente, ou a gente morre, meu querido. Hebreus capítulo 6. O cristão ou ele cresce ou ele morre. Não dá, não existe. Na Bíblia não existe um versículo dizendo que Deus prefere que você continue do jeito que você está. Ah, Deus só quer o coração. É mentira. Porque quando você entrega o coração, meu filho, sabe o que ele faz? Ele arranca. A primeira coisa que Deus faz quando você entrega o coração, ele tira esse coração de pedra. Ele coloca o coração segundo a vontade dele. Coração de carne, capaz de obedecer e amar sua lei. Ezequiel 36, verso 26. E Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Deus está ansioso, inclusive. Provérbios 23, verso 26. Deus diz, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Estou à porta, estou batendo. Se você deixar eu entrar, eu cearei com você e você comigo. Essa expressão cear aqui tem que ver com preparar uma alimentação saudável. Deus vai oferecer o banquete da espiritualidade para você. Você vai ser espiritual. Gálatas, Paulo está dizendo que você precisa ser espiritual, não carnal. E Tessalonicenses diz, capítulo 4, a gente vai ter uma mensagem específica aí no capítulo 4, né? Não sei quando ainda, mas a gente vai ter, ainda dentro dessa série, né, 50 temas, nós estamos ainda quase chegando à metade ainda, né? Mas observe aí, versículo 7, Deus não chamou você para a impureza, mas chamou você para a santificação. Destarte ou dissarte, quem rejeita essas coisas, rejeita não ao homem, mas rejeita a Deus. Se você rejeita a santificação, se você tem prazer em ser um cristão carnal, você está rejeitando o Espírito Santo, você está rejeitando o próprio Deus. Que também vos deu o Espírito Santo. Meu querido, Gálatas capítulo 5, você precisa, nós precisamos, inclusive eu preciso, nós precisamos refletir mais sobre esse capítulo. Sabe por que muita gente nem lê esses capítulos da Bíblia? Porque ele mexe com a gente. São capítulos da Bíblia que diz que eu preciso mudar se eu quero o céu. Gálatas capítulo 5, verso 21 diz que aquele que pratica ou vive na prática do pecado, na carne, ele não tem herança no reino de Deus. Não tem a vida eterna em si mesmo. Ou seja, ele vai ultrajar o Espírito Santo e ele vai pisar o sangue da aliança. Ele vai mofar. Ele vai blasfemar contra a aliança eterna, que é o perfeito sacrifício de Jesus Cristo para a nossa redenção dos nossos pecados. Meu querido, eu quero concluir esse texto aí, de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Eu quero ler de novo o verso 16 para a gente concluir. Assim, portanto, ande no Espírito Santo, e você jamais
vai satisfazer os desejos da carne, as concupiscências da carne, as paixões da carne. Eu preciso, meu querido, o convite de Paulo aqui, isso aqui é mais um convite para a gente. Paulo não está preocupado aqui em apontar os teus pecados, essa lista de pecados interminável aí, dos versos 18 em diante. Verso 19 em diante, desculpe. Essa lista é muito grande. Paulo não está preocupado com essa lista. Agora, se você atentar bem, o verso 16 é a chave para a gente. Aliás, é a bênção de Deus para mim e para você. Porque no verso 16 diz assim: se eu andar no Espírito Santo, se a minha vida estiver arraigada, alicerçada, firmada no Espírito Santo, se eu sou participante do Espírito Santo, eu vou ter poder para vencer o pecado. Todos esses pecados aí, dos versos 19 a 22. Todos esses pecados. É uma lista interminável. Mas eu vou ter poder para vencer esses pecados se eu estiver encharcado pelo Espírito Santo. Se eu estiver lavado, purificado, renovado no Espírito Santo. Ande no Espírito Santo, meu querido. É o convite de Paulo. Ande no Espírito Santo. Ande no Espírito Santo. Ande no Espírito Santo. Você tem andado no Espírito Santo? Você tem andado no Espírito Santo? E muitas vezes, quando a gente cai, quando a gente fracassa no relacionamento com Deus, a gente percebe que a gente soltou a mão do Espírito Santo. Pecado não é acidente na nossa vida. Ele deveria ser. Se ele não é um acidente, é porque você soltou a mão do Espírito Santo. Porque o pecado, 1 João capítulo 3, versículo 6, o pecado precisa ser um acidente na nossa vida. Se ele não é um acidente, é porque você soltou a mão do Espírito Santo. Você saiu de debaixo da sombra do Espírito Santo. Você saiu do abrigo do Espírito Santo. Leia Salmo 91. Aquele que habita na sombra do Onipotente e faz do Altíssimo seu esconderijo. Eu prefiro dizer a sua casa. Então, quando você sai de casa, quando você abandona a casa, aí vem Satanás, diz o texto de Lucas 11, que quando a gente deixa a casa, né, a casa está vazia, o Espírito Santo saiu da casa, a gente tirou o Espírito Santo da nossa casa, aí vem Satanás com um monte de anjos, uma legião de anjos, e aí toma conta da casa, e o nosso último estado é pior do que o primeiro. Cuidado para você não deixar a sua casa vazia, meu querido. Enche a sua casa da vontade de Deus. Enche a sua casa da palavra de Deus. Enche a sua casa dos ensinos da verdade. Apocalipse 3:20. Abra a porta para que Deus entre, para que Ele prepare um banquete da salvação para você, o banquete da santificação, a fim de que você também receba o banquete da glorificação. O convite de Paulo para a gente é: ande no Espírito. Quando a gente aprender a andar no Espírito, a gente vai ser mais que vencedor por meio de Jesus Cristo. E aí a gente vai perceber que a gente vai estar livre do pecado. O pecado não vai ter poder sobre nós. Deus disse para Caim, né? Eu vou ler o último texto para a gente fazer oração. Capítulo 4 de Gênesis. É o mesmo convite que Paulo faz. Ande no Espírito e você não vai satisfazer os desejos da carne. Caim estava doido para matar Abel, né? Então aí Deus vai dizer para ele no versículo 6 e 7. Leia Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. Disse o Senhor a Caim: por que você anda triste? Por que você anda irado? Por que caiu o teu semblante? Se você proceder bem, olha lá o que Paulo diz assim: se você andar no Espírito Santo, é certo que você será aceito. Todavia, se você proceder mal, o pecado está na tua porta, tentando controlar você. Mas cabe a você ter domínio sobre o pecado.
Como é que eu vou ter domínio sobre o pecado, meu querido? Andando no Espírito Santo. Para a gente ter poder sobre o pecado, para a gente ser libertado da escravidão do pecado e ter poder sobre o pecado, para a gente não viver na prática do pecado, a gente precisa aprender a andar no Espírito Santo. E eu quero orar com você agora. Mas antes eu quero perguntar, você está disposto, você está disposta a andar no Espírito Santo? Você quer pedir esse milagre a Deus hoje? De tirar a consciência da carne, de arrebentar da sua vida, de arrancar da sua vida, de destruir da sua vida o pecado em todas as suas nuances, em todas as suas formas. Você quer andar no Espírito Santo? Para você vencer o pecado, meu querido, só andando no Espírito Santo. Você quer andar no Espírito Santo? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, tenha misericórdia de nós. E nessa guerra entre o pecado, entre a carne e o Espírito Santo, ajude-nos a tomar posição pelo lado do Espírito Santo. Ou melhor, ajude-nos a abrir o coração para que o Espírito Santo seja arraigado, encharcado em nosso coração, a fim de nunca desistirmos do céu, mas desistirmos do pecado e vencermos o pecado pelo poder do Espírito Santo. João vai dizer, em 1 João capítulo 5, que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque ele venceu o pecado. Graças a Deus. Então, Senhor, ajude-nos hoje a vencer o pecado. Ou melhor, ajude-nos hoje a andar no Espírito Santo, para que nunca satisfaçamos os desejos da carne. Tenha misericórdia de nós e purifica-nos de todo mal. Nós o adoramos, nós te agradecemos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.